Olá, sejam muito bem-vindos ao editorial Quantum Docs. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios de toda a história, o grande enigma das pirâmides de Gizé. Vamos juntos analisar as evidências que, olha, desafiam tudo o que a gente pensava que sabia. Pois é, a pergunta que não quer calar e que ecoa há milhares de anos é essa: quem, de verdade, construiu as pirâmides? A história que todo mundo aprendeu na escola parece bem simples, mas, como a gente vai ver agora, quando se olha mais de perto, as peças simplesmente não se encaixam. Então, para começar essa investigação, vamos primeiro entender a narrativa oficial. Aquela história que a maioria de nós conhece e que é defendida pela egiptologia mais tradicional. A versão tradicional diz que a Grande Pirâmide foi construída para ser o túmulo do faraó Quéops, mais ou menos em 2550 a.C. A ideia é que milhares e milhares de trabalhadores, usando apenas ferramentas simples como cinzéis de cobre, cordas e, claro, muita força bruta, ergueram esse colosso todo em apenas 20 anos. À primeira vista, parece uma façanha impressionante, não é? Exato. Mas é exatamente aqui que a nossa análise fica interessante. Porque quando a gente confronta essa história oficial com as evidências que estão lá no local, começam a surgir fatos que, bom, simplesmente não fazem o menor sentido. Vamos lá, primeiro grande problema. Se a pirâmide era um túmulo, cadê as coisas que a gente espera encontrar num túmulo? Diferente de todas as outras tumbas de faraós, nunca, jamais foi encontrada uma múmia, tesouros ou sequer uma inscrição funerária lá dentro. A chamada Câmara do Rei é um cômodo vazio, sem adorno nenhum. Fica a pergunta, por que o túmulo mais grandioso da história seria o único a ficar incompleto? Agora, vamos falar de tecnologia. A versão oficial insiste que eles usaram cinzéis de cobre. Só que tem um detalhe. O granito usado na pirâmide é uma das rochas mais duras que existem. Tentar cortar granito com cobre é como tentar cortar uma barra de aço com uma colher de manteiga. E não é só isso. Os blocos, alguns pesando 80 toneladas, têm cortes e furos com uma precisão que, sinceramente, desafiaria até mesmo as nossas máquinas modernas. Como? E tem mais um quebra-cabeça, que é o da iluminação. Pensem bem, os corredores lá dentro são de uma escuridão total. A resposta mais óbvia seria tochas, certo? O problema é que não existe um único vestígio de fuligem, de fumaça, nada nos tetos. Nenhum. Então, como é que os trabalhadores enxergavam lá dentro? Essa ausência de prova é, na verdade, uma prova muito forte de que tem alguma coisa bem errada nessa história. Com tantas perguntas sem resposta, o natural seria a gente buscar novas investigações, não é mesmo? Só que essa busca, muitas vezes, esbarra em uma barreira. E no centro de toda essa controvérsia está uma figura muito poderosa na egiptologia, o Dr. Zahi Hawass. Por décadas, como a principal autoridade de antiguidades do Egito, o Dr. Hawass controlou quem podia ou não investigar no local. Essa citação dele, "eu fechei e vou fechar", mostra bem essa postura firme. O argumento oficial é sempre o de proteger o patrimônio. Mas muitos críticos se perguntam, será que é proteção? Ou uma forma de impedir que novas descobertas reescrevam completamente a história? E esse padrão parece se repetir. Em 93, um robô encontra uma porta misteriosa num duto. A pesquisa é paralisada na hora. Em 2002, finalmente perfuram a porta e encontram... o quê? Outra porta, que continua lá, fechada até hoje. Mais recentemente, em 2017, cientistas usam tecnologia de ponta e descobrem uma câmara oculta gigantesca, o Grande Vazio. Mas todos os pedidos para explorar o local são negados. A grande questão é, o que está sendo protegido com tanto cuidado? Bom, com uma história oficial cheia de furos e as novas pesquisas sendo, digamos, dificultadas, é mais do que natural que surjam teorias alternativas. Elas tentam explicar justamente aquilo que a versão tradicional parece ignorar. Vamos dar uma olhada nas três principais. A primeira é a famosa teoria da correlação de Órion. Ela diz que o mapa das três pirâmides no chão não é aleatório, ele corresponde de forma perfeita às três estrelas do cinturão de Órion no céu. Só que tem um porém. Esse alinhamento só fica perfeito se a gente voltar muito no tempo, lá para o ano de 10.500 a.C., ou seja, 8.000 anos antes da data oficial. Isso sugere que o projeto, a planta das pirâmides, pode ser muito, mas muito mais antigo. E essa data tão antiga ganha ainda mais força quando a gente olha para a geologia. A erosão na base da esfinge, segundo muitos geólogos, não foi causada por vento e areia, como se diz. As marcas são de milhares de anos de chuvas fortes, torrenciais.
E a última vez que choveu desse jeito no deserto do Saara foi no final da última era do gelo, há mais de 12.000 anos. Isso pode significar que a esfinge já estava lá muito antes dos faraós que conhecemos. E tudo isso nos leva à terceira grande teoria, aquela que talvez conecte todos esses pontos. A ideia de uma civilização anterior muito avançada. A hipótese é que os egípcios não inventaram essa tecnologia do nada. Eles a herdaram de uma cultura precursora, uma civilização perdida muito mais antiga. Isso explicaria não só a precisão e a idade dos monumentos, mas também o surgimento repentino da civilização egípcia, que já aparece na história praticamente em seu auge. No final das contas, a gente não sai daqui com uma resposta definitiva. O que nós temos é um enigma que, em vez de ser resolvido, parece ficar cada vez mais profundo. Um mistério que continua mais vivo do que nunca. O que fica bem claro é que existe um grande conflito de narrativas. De um lado, a gente tem a arqueologia tradicional, com sua história bem estabelecida e defendida. Do outro, uma montanha de evidências anômalas, de fatos inexplicados que apontam para uma história completamente diferente e talvez muito mais antiga. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A história é algo a ser descoberto, algo que deve estar sempre aberto a novas evidências, não importa o quão estranhas elas pareçam, ou a história é uma narrativa fechada, que deve ser protegida a todo custo. A resposta que dermos a essa pergunta pode definir como a gente entende todo o nosso passado. Agradecemos imensamente a todos pela audiência e pela conexão. É essa busca pelo conhecimento que nos move. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, é só seguir a gente nas redes sociais, no @QuantumDocs e também em nosso site, estudos.quantumdocs.space. Agradecemos também a nossa audiência internacional, que nos acompanha dos Estados Unidos, da Europa e da África. Muito obrigado e até a próxima!